Olá, aluno do segundo ano. Nessa semana, semana 5 do PET 4, nós estamos estudando sobre ondas e nessa semana, mais especificamente, sobre ondas sonoras, sobre o som, a parte de acústica. Vamos à correção das atividades, então? A primeira atividade fala aí, após ler o texto apresentado na semana 5, analise as alternativas abaixo e marque aquela que você julga ser a correta. Esse exercício te ajudará a fixar os conceitos abordados sobre as ondas sonoras. Então, vamos lembrar as ondas sonoras, né? O som. O som, que tipo de onda é? Ele é uma onda mecânica, ela é uma onda longitudinal e ela é uma onda tridimensional. Então, eu tenho essas três características no som. Onda que fala nessas três características, né? Todos aqui falam em onda mecânica. Em onda tridimensional, a letra B, C e D. Mas em onda longitudinal, só a letra B e a letra C. Depois ele vai falar sobre as ondas sonoras propagam-se mais rápidos em meios. Então, como que é no meio gasoso ou no meio sólido? Né? No meio gasoso do que nos sólidos ou no sólido do que nos meios líquidos. Então, vamos pensar aqui, ó, tudo aqui, ó, essas duas, eu estou entre essas duas, né? Então, quando eu tenho aqui os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, o que acontece? Aqui no sólido, as partículas elas estão mais juntas, mais aglomeradas, mais juntinho. No líquido, elas já não estão tão juntas, elas estão próximas, mas não tão juntas como no líquido, no sólido. E no gasoso, elas estão mais esparramadas. Veja bem, o som é uma onda longitudinal. Ele trabalha com rarefação e compressão, tá vendo? Igual na figura. No sólido, onde está tudo mais juntinho, mais próximo, é mais fácil uma molécula atingir a outra. No gasoso já fica mais difícil, no líquido é mais difícil do que no sólido. Então, quanto mais agregadas estiverem as moléculas, mais rápido ela vai se propagar, né? Então, a gente vai ficar aqui com a letra C. As ondas sonoras propagam-se mais rápido nos meios sólidos do que nos líquidos, porque as moléculas estão mais próximas, elas se perturbam com mais facilidade. Letra C. Na 2, fala aí, para realizar a atividade a seguir, procure fazer uma pesquisa sobre a velocidade do som nos diferentes meios onde ele pode se propagar, líquidos, gasosos e sólidos, identificando os fatores que podem interferir nas velocidades de propagação em cada um. Peça também a orientação do seu professor. Então, já te orientando, eu pus até aqui uma tabelinha para você ver aqui que no sólido, olha a velocidade do som no vidro, 5.130 metros por segundo. No alumínio, 5.100 metros por segundo. Nos líquidos, na glicerina, que é um líquido mais viscoso, 1.904. Na água do mar, 1.533. Na água, 1.493 a 25 graus Celsius. No mercúrio, 1.460. Nos gases, no hidrogênio, está aqui 1.286, até uma boa velocidade, né? No hélio, 972. No ar, 343 a 20 graus Celsius. No ar, a 0 graus Celsius, 330 metros por segundo. Tá vendo que à medida que vai o estado de agregação das moléculas vai ficando assim, menos agregados, mais lerda é a menor é a velocidade, né? E outra coisa, vocês separaram que tem temperatura? Então, por quê? Porque a temperatura influencia no estado de agitação das moléculas. Mas vamos ver o que ele quer, então. A seguir são feitas algumas afirmações sobre as ondas sonoras.
Marque V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira aí, as ondas sonoras, assim como qualquer tipo de onda, podem sofrer polarização. Gente, só onda transversal que pode sofrer polarização. Olha aqui, ó, a onda, por exemplo, uma onda luminosa, ela é transversal, aí eu ponho ela para passar num lugar assim onde tem fendas apenas verticais. O que que eu faço? Essas ondas, a parte horizontal, ela reflete e só refrata a parte vertical. Ou se eu virasse isso ao contrário, né? Só passava as horizontais e as verticais iam ser refletidas. Então, as ondas sonoras não tem como você fazer isso com elas. Então, elas não são polarizáveis. Isso é errado, falsa a primeira afirmação. A segunda fala, a velocidade do som nos sólidos é maior que a velocidade do som nos líquidos. A gente acabou de ver na questão anterior, verdadeira. A outra, a velocidade máxima possível para o som no ar é de 340 metros por segundo. Gente, aqui está 343 nessa tabelinha que eu coloquei para vocês. Depende muito da temperatura, né? Então, isso está falso. Quanto maior a temperatura de um gás, maior será a velocidade de propagação das ondas sonoras nele. Verdade. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas. Então, a propagação do som o som vai se propagar com mais facilidade. E a velocidade do som na água fria é maior do que a velocidade do som na água quente. Então, ao contrário, né, gente? Na água quente é que deve ser maior que na água fria. E quente e frio não é uma linguagem muito científica também não, né? Então, isso está falso. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso é letra E. Na 3, fala, uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Sabendo que o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte é de 200 centímetros, determine a velocidade de propagação de ondas sonoras na água. Então, aquela relaçãozinha lá do que a gente viu já na semana anterior. Eu tenho aqui todas as alternativas em metros por segundo, então vou passar esses 200 centímetros para metro, vai dar 2 metros. E vou aplicar a relaçãozinha, velocidade a comprimento de onda vezes frequência. Multiplicando então aí 2 vezes 740, eu vou achar 1480, que é a letra B. Na 4, fala, sobre o ouvido humano, assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Os pequenos ossos encontrados na orelha média têm a função de transmitir as vibrações sonoras. Então, aqui, ó, essa questão, ela bateu um pouco, mas eu tive que ir no site da onde tiraram ela para conseguir uma imagem que tem o que precisa. Então, quais são esses pequenos ossos? Ele deve estar falando da orelha média. Então, aqui, ó, ouvido médio. Então, é o martelo, a bigorna e lá em cima aqui, ó, o estribo. Eles estão tudo aqui, ó, martelo, bigorna e estribo. Então, o que que acontece? O som é a vibração, essa pressão entra no na aurícula, que é difícil o lugar, eu só encontrei uma foto muito ruim com esse termo aurícula, mas a aurícula é a nossa orelha, tá? Então, ela entra para o canal captado pela nossa orelha, entra no canal auditivo e encontra o tímpano, né? Então, o tímpano é que passa para esses ossinhos aqui que ele está falando. Então, não é da aurícula para o tímpano e nem... mas vamos continuar, né? Do tímpano. Aí, na letra, ele fala aqui, do tímpano para o nervo auditivo.
Gente, o tímpano aqui, ó, é o primeiro. Ele vai do tímpano, ele vai passar para os ossinhos e depois vem aqui para o caracol, que também aqui na figura está como cóclea. É a mesma coisa. Então, não tem jeito de ser A. Depois a letra B, da aurícula para o tímpano. Gente, não tem osso no caminho aqui. Então, também ele está falando de ouvido externo. E essas coisas estão no ouvido médio. Aí, do canal auditivo para o nervo auditivo. Gente, do canal auditivo está no ouvido externo. Os ossos estão no ouvido médio. O nervo auditivo é o final da linha aqui, ó. É a última coisa para o cérebro já. Não, ele não tem condição. Claro, os ossinhos estão no meio, mas a função deles aí tá. Não é isso, ele está falando da orelha média, alguma coisa que vai envolver aqui a orelha média. Do tímpano para a janela oval. Nessa figura, que é tirada do mesmo site que tiraram a questão, existe essa janela oval aqui. Mas em outras figuras não tem, e no PET não fala nisso. Então, você provavelmente não vai saber que é essa. Você vai saber que é a letra D por exclusão. Na letra E fala aqui, ó, da orelha média para o tímpano. Não, ele está voltando da orelha média para o tímpano. O som não sai, o som entra, é ao contrário. Então, por isso, por eliminação, a gente descobriu que é a letra D. Mas aqui, por essa imagem, dá para ver que passa por uma janela oval. Mas eu acredito assim que deve ter sido difícil para vocês, a menos que vocês tenham feito por dedução, igual a gente fez aqui. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui a semana 5 e tem mais acústica na semana 6. Eu aguardo vocês.